A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37, e versículo de número 18 ao 20, que vai nos dizer assim: De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Os irmãos de José, eles estavam com inveja por causa dos sonhos que José havia tido. Tem pessoas, irmãos, que elas não conseguem matar os sonhos de Deus na sua vida. Elas não conseguem matar os projetos de Deus na sua história, mas elas até tramam contra ti para tentar, mas Deus está dizendo: eu não deixo, eu não permito, eu não dou a legalidade para que pessoas toquem nos sonhos que eu, o Senhor, te entreguei. Você observa que a vontade dos irmãos de José era realmente, irmãos, matar a José por causa dos sonhos. Você sabia que os sonhos de Deus incomodam? Tem muita gente que pensa que as coisas de Deus não incomodam as outras pessoas, mas sim incomodam. Incomodam aqueles que não estão com Cristo, incomodam aqueles que têm inveja, e tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, que Deus manda eu te dizer que os seus sonhos têm incomodado algumas pessoas e você precisa vigiar. Quando olhamos para a história de José, nós observamos nele uma certa inocência. Por quê? Porque José contou aos irmãos dele os sonhos que Deus havia entregue para o próprio José. Aquilo que Deus nos entrega, irmão, se a gente não silenciar, existem pessoas usadas pelo inimigo que podem tentar destruir. Se Deus aqui não protegesse, se Deus não guardasse, se Deus não livrasse José, se o propósito de Deus não fosse maior do que os planos do inimigo na história dele, tenha certeza que ele iria morrer. A Bíblia diz que os irmãos dele já não chamavam ele mais pelo nome, sim apelidado de tal sonhador. Tem gente que fica zombando dos sonhos de Deus na sua vida, não é verdade? Mas no fundo, eles sabem que Deus vai cumprir na tua história o que ele falou. Mesmo os irmãos de José zombando, mesmo os irmãos de José perseguindo, no fundo eles sabiam que José iria governar. Porque quando José conta um dos sonhos para os seus irmãos, eles dizem: você vai reinar sobre nós? Ou seja, eles conseguiam ver aquilo que José ainda não via. Tem gente que está lhe perseguindo, tem gente que está zombando, tem gente que está tentando matar os seus sonhos porque sabe que Deus vai cumprir aquilo que ele falou contigo. Declare comigo: os sonhos que Deus colocou no meu coração, ele vai cumprir. Os sonhos que Deus colocou no meu coração, ele vai cumprir. Tenha total vigilância com algumas pessoas. Por quê? Porque elas não estão suportando ver o que Deus tem reservado para a sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós, em meio às lutas e às adversidades que enfrentamos, não contemplamos de maneira tão aberta o que Deus tem conosco, mas quem está lá fora observa e consegue contemplar o chamado grandioso de Deus na nossa vida. Os irmãos de José viam o que ele não havia visto ainda. José governaria porque Deus o escolheu. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus manda eu te lembrar, porque você já sabe, mas é somente um lembrete. Deus só está confirmando que ele te escolheu para coisas grandes e você precisa ter vigilância. Por falta de vigilância, quase José desce à sepultura. A Bíblia diz que os irmãos conspiraram contra ele para o matar. A intenção dos irmãos de José era ver o que? José morto. Porque eles estavam incomodados com o sonho. Eles estavam incomodados com aquilo que Deus havia entregue para José. Tem gente incomodado com os sonhos que Deus lhe entregou. Tem gente incomodado com o que Deus vai fazer na sua vida. E Deus está dizendo: eu quero agir na sua história, eu vou agir na sua história, eu tenho um grande plano na sua vida. Mas você precisa silenciar e vigiar com quem você tem confiado. Porque às vezes, irmãos, nós confiamos em pessoas que não é pra gente confiar. E a gente muitas vezes não olha com olhar de maldade, né? Não temos malícia e confiamos naquelas pessoas. Foi isso que aconteceu com José.
José, ele não tinha, irmãos, uma malícia. Ele olhou, meus irmãos, eu vou contar. É o mesmo sangue mesmo, eles devem torcer por mim. Tem gente que pensa dessa forma, né? Quem tá perto vai torcer por mim. Os irmãos da igreja vai torcer por mim. Os meus irmãos de sangue vão torcer por mim. Aqueles que são amigos da empresa vão estar torcendo por mim. Mas nem sempre é assim, irmãos. Nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos ter uma ingenuidade. Nós precisamos ter sabedoria quando carregamos o grande propósito de Deus, porque o inimigo, ele vai tentar parar o quê? O projeto de Deus. O inimigo vai tentar minar o que Deus tem conosco. O que era que Deus tinha com José, irmãos? Um livramento de morte para todo o povo. Deus iria poupar a vida de muitos através da vida de José, inclusive dos descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Deus usou José como um instrumento, irmãos, para poupar a vida do mundo que estava o quê? Em fome. Então grandioso era o propósito. Nós sabemos que quando o propósito é grandioso, vai ter oposição. Mas Deus me trouxe aqui para te falar, não pare. José não parou por causa da oposição. A oposição, irmãos, primeiramente se iniciou na casa de José. Você observa que a oposição na história de José não se levantou na prisão, não se levantou na casa de Potifar, não se levantou lá no palácio de Faraó, mas a oposição iniciou-se dentro da casa, dentro dos parentes, dentro dos irmãos de José, irmãos. E muitas vezes a oposição vai vindo dos de perto. E Deus, ele te trouxe aqui para te falar mesmo que os de perto estejam se opondo. Seja alguém que não para, mas continua olhando fixamente para os sonhos que Deus te entregou. Declare comigo, eu vou olhar fixamente para o que Deus me entregou, eu não vou parar. Eu vou olhar fixamente para o que Deus me entregou, eu não vou parar. A Bíblia diz que eles começaram ali a conspirar para matar José, porque a Bíblia ela é muito enfática, ela é muito clara ao nos mostrar isso. Nós não podemos camuflar, nós não podemos aqui dizer que os irmãos de José queriam dar um susto nele, não. A Bíblia diz, no versículo de número 18, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então a vontade deles era que José viesse a morrer. Por quê? Porque José carregava sonhos que não era de José, mas era de Deus. Assim é na sua história. O inimigo das nossas almas, ele tem minado pessoas que dão lugar a ele para se levantar, para tentar destruir você. E você diz, eu não entendo por que tanta oposição. Eu não entendo por que tanta gente se levantando contra mim, por que tanto levante do inimigo, por que tanto ataque contra a minha vida. E Deus está dizendo, é porque você não carrega um sonho teu. Você carrega sonhos que são meus, projetos que são meus. Se os sonhos fossem teus, não teria tanta oposição. Mas como é de Deus e não é teu, o inferno tem ficado inflamado contra ti. Amandarás, tucandaraia. Você observa isso na história de José. José foi chamado para quê, irmãos? Para um grande propósito. Eu estou conversando com pessoas que foram escolhidas pelo próprio Deus para grandes propósitos. Você observa que José não era somente escolha de Jacó, porque ele era o filho amado de Jacó. Jacó entregou uma túnica, irmãos, que o diferenciava dos irmãos de José. Então ele estava em destaque também no coração de Jacó. Mas Deus não olhou para José porque Jacó o amava mais do que os outros, não. Deus olhou para José porque José era a escolha de Deus, assim como você. Você não é a escolha dos homens, você é a escolha de Deus, não importa. Se tem gente tentando fechar a porta para você, não importa se tem gente tentando parar o que Deus tem contigo. Deus está dizendo, eu abro caminho, eu abro porta, eu faço o impossível acontecer, mas ninguém para o que eu tenho contigo. Você vai observar que José, por onde ele passava, a Bíblia deixa bem claro que ele prosperava. Tem pessoas até tentando fechar a porta para você, como os irmãos de José fizeram com ele. Tem gente tentando cavar cova para você, cavar cova para os teus sonhos, para os teus projetos, tentando paralisar o que Deus tem na sua vida. Mas Deus está dizendo, eu te chamei para prosperar. Uma prosperidade que abrange todas as áreas. Declare comigo, meu Deus me chamou para prosperar e ninguém invalidará isso. O meu Deus me chamou para prosperar e ninguém invalidará isso. Deus havia escolhido a José. Então nós observamos que a escolha de Deus ela não pode ser anulada.
A escolha de Deus não pode ser quebrada. Então Deus protegeu José da fúria dos irmãos dele que o queria matar. Deus está protegendo você de uma grande fúria. Eu não sei quem está se levantando contra você. Eu não sei quem está se opondo ao projeto de Deus na sua vida, porque sim, irmãos, quando nós carregamos projetos de Deus, sempre haverá oposição. Sempre vai ter gente que não está gostando, sempre vai ter gente que vai se levantar contra, mas através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele fala contigo de maneira clara, rabacandarastucandaraia, dizendo para você hoje, mesmo que pessoas estejam se opondo, eu te escolhi e te protegerei como eu protegia José. Os irmãos dele pensaram que mandando ele para longe, o sonho não se cumpriria, mas a Bíblia diz que onde José entrava, prosperava. Onde José entrava, prosperava, porque Deus estava com José, Deus está com você. Irmã, a oposição tá grande. Estão se levantando, estão tramando, estão arquitetando, estão planejando. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para lhe dizer: quem te guarda não dorme. Quem te escolheu não abre mão do projeto que ele tem contigo. Quem te escolheu não vai permitir que pessoas inflamadas de inveja, pessoas que não estão aceitando o que Deus tem contigo, venham te parar. O projeto de Deus, ele vai prosperar. O projeto de Deus, ele vai ter crescimento. Nem que se preciso for, Deus tenha que parar pessoas, Deus tenha que tirar pessoas do teu caminho para que aconteça o projeto dele. O projeto dele vai acontecer. Pessoas vão sair do seu caminho, Deus vai mudar você de lugar, não importa o que ele precise fazer. José precisou urgentemente sair da casa de Jacó. José precisou urgentemente ir rumo ao Egito. Para quê? Para que houvesse o cumprimento da palavra de Deus. E Deus está dizendo para você hoje: eu tiro você de lugares, eu abro portas aonde não tem parede, mas o meu propósito na sua vida acontece. Pois ninguém invalidará a palavra que eu determinei para você. Linda era a promessa de Deus sobre a história de José. E nós sabemos, irmãos, que José governou com excelência. Nós sabemos que Deus o chamou para algo grande, mas antes veio os sofrimentos, veio a perseguição, antes veio a calúnia, antes veio a inveja, antes veio os próprios irmãos se levantando contra ele. Aí você não entende por que tanta oposição na sua vida, e Deus está dizendo: olhe para a história de José. José carregava sonhos que não era dele, por isso José sofreu, mas aprendeu, sofreu, mas amadureceu, sofreu, mas cresceu, Ramanda Candaraia, sofreu, mas foi preparado para viver o projeto de Deus. Você está até sofrendo, mas está crescendo. Você está até sofrendo, mas está amadurecendo. Você está até sofrendo, mas Deus está te dando crescimento, porque grande é o propósito que Deus tem contigo e ninguém vai invalidar a palavra que ele determinou sobre você. A Bíblia diz, irmãos, que eles tentaram parar o que Deus tinha com José, versículo 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que darão os sonhos. Você observa o incômodo deles com os sonhos? Assim é na nossa história, os sonhos que Deus nos entrega incomodam o inferno. Os projetos que Deus nos entrega, muitas vezes vai levantar opositores que vão agir terrivelmente como os irmãos de José agiram. Dizendo: vamos se levantar contra ele aqui agora, vamos matar a ele, lançar ele numa cisterna, porque o sonho não vai dar em nada. Aquilo que ele falou não vai acontecer. Só que assim, irmãos, José contou um sonho, certo? 2 sonhos, né? Que não era dele, mas era de Deus. Quando o projeto é de Deus, irmãos, ninguém pode invalidar. Quando o projeto é de Deus, Deus toma conta. Então aqui eu vejo a mão de Deus sobre a história de José. Todos os momentos, todas as etapas, todas as fases que José precisou enfrentar, a mão de Deus estava estendida sobre a vida dele. Assim é na sua história. Tudo que você tem enfrentado, tudo que você tem passado, você não pereceu, você não morreu, você não sucumbiu, porque Deus é contigo. Declare comigo: o meu Deus é comigo, por isso eu não parei. O meu Deus é comigo, por isso eu não parei. Você não parou porque Deus é na sua vida. Os inimigos não tiveram êxito porque os céus te escolheu. Deus havia escolhido José para um propósito e ninguém poderia invalidar, e José chegou onde Deus queria. Eu não sei quem tem se levantado contra você, eu não sei o tamanho da oposição que você tem enfrentado, mas eu quero lhe dizer uma coisa: através dessa palavra você vai chegar onde Deus designou para sua vida, porque ninguém vai matar seu sonho. O sonho que Deus colocou no seu coração, que ele te entregou, que ele te presenteou, ninguém vai invalidar.
Declare comigo: o meu Deus não vai deixar ninguém matar os sonhos dele na minha vida. O meu Deus não vai deixar ninguém matar os sonhos dele na minha vida. José estava cuidado por Deus, protegido. Assim é você que está me ouvindo agora. Você está protegida, você está guardado pelas mãos do Altíssimo. Mesmo que haja oposição, mesmo que pessoas tramem, mesmo que pessoas estejam rangendo os dentes, querendo lhe destruir, saiba de uma coisa: Deus é contigo, como ele esteve com José. Da mesma forma que os irmãos de José não conseguiram matar nem a ele e nem aos sonhos que Deus havia entregue para ele, assim será na sua vida. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus resolveu te guardar. Deus resolveu te proteger da fúria daqueles que estão inflamados de inveja contra você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada pelo livramento. O Senhor é o Deus que contempla, Pai, as tramas, as astutas ciladas, as ferramentas preparadas contra nós. Muitas vezes, Pai, as ferramentas são preparadas fora do nosso campo visual. Nós não conseguimos contemplar, mas o Senhor é o Deus que tudo vê. O Senhor é o Deus que nos protege, meu Pai, até mesmo daquilo que a gente nem sabe que está acontecendo, sendo tramado, arquitetado contra nós. Obrigada, Senhor, por desfazer o laço dos invejosos. Obrigada, Senhor, por desfazer a fúria do inimigo contra nós, como o Senhor desfez, Pai, ribicandarasto, candaraia na história de José. Obrigada, Senhor, por nos proteger. Poricando, candarabasto, charamanda, candaraia. Obrigada, Senhor, por nos proteger de todo mal, porque Tu és um Deus, Pai, que nos reservou o livramento. Tu és o Deus que resolveu nos proteger, nos guardar, como o Senhor guardou os projetos, os sonhos, Pai, que o Senhor entregou a José e guardou mesmo. Assim o Senhor também está nos guardando, não somente a nós, mas o Senhor está guardando os sonhos e os projetos que o Senhor nos entregou. Pai, eu sei que tem muitas pessoas que estão furiosas, tentando, Pai, ser oposição contra os projetos que o Senhor nos deu. Mas de uma coisa eu tenho certeza e convicção: maior é o Senhor que nos chamou. Maior é o Senhor, Pai, que determinou o livramento para nós. E ninguém poderá invalidar a Tua palavra que já foi determinada sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor, por este livramento que foi liberado. Obrigada, Senhor, por nos guardar, nos proteger e não permitir que a vontade do inimigo prevaleça contra nós. Obrigada, Pai, por estar conosco, por esta garantia, porque assim como o Senhor esteve com José, o Senhor está com os Teus filhos. Obrigada, Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o teu nome seja glorificado. Abençoa também aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor, meu Pai, venha conceder o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, os prospera, Senhor. Trabalha de maneira especial na vida de cada um deles e continua, Espírito Santo, falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus, ele reservou para a sua vida um grande livramento. A Bíblia nos deixa claro que os irmãos de José planejaram matar a ele, mas eles não tiveram êxito, porque José carregava um sonho que não era de José. Você carrega sonhos, você carrega projetos que não são teus. E Deus me trouxe aqui para te lembrar que Deus se responsabiliza por sua vida e ele não vai permitir que os teus adversários tenham êxito contra a sua vida, da mesma forma que o laço foi quebrado na história de José e houve livramento para a vida dele. Assim está acontecendo na sua vida. O próprio Deus está te garantindo o livramento e dizendo para você: nenhum mal te sucederá, mesmo que se levantem tramando, arquitetando, planejando mal contra ti, eles não prosperarão da mesma forma que os irmãos de José não prosperaram contra a vida dele. Deus está contigo e ele vai trazer o cumprimento para os sonhos que ele te entregou. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, este livramento para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, declare amém.